Então, sejam muito bem-vindos às nossas conversas com Alma. Nós hoje vamos ter um tema quente, 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 com a nossa amiga Rita Souza, vinda do Norte, biodescodificadora, consteladora, enfim, com um grande percurso aqui já na bio, e que vem nos falar também um bocadinho sobre a história dela. E eu não vou desvendar mais nada, porque vocês já vão descobrir o que é que ela hoje nos traz como prato principal. Bem-vinda, Rita. Grata por aceder a estas conversas com alma assim rapidamente à Carla Anjos, não é verdade? Sem nada pré-preparado. Sem nada preparado e obrigada Ok. eu. Mas são as melhores conversas. É como se estivéssemos nós as duas a tomar um cafezinho e aproveitar o melhor que esta conversa nos traz para poder ajudar também alguém que esteja por aí a passar por algumas dificuldades, questões que tu também já passaste. Então, Okay. Rita, quem é esta Rita que está aqui hoje a partilhar a sua história no dia 23/2/2022? É assim, esta Rita é uma Rita com história e podia falar-vos de muitas coisas sobre a minha história, porque tenho de facto um percurso com de alguma complexidade e também de alguma grandiosidade no sentido de várias experiências, mas essencialmente o que eu gostava daqui partilhar hoje sobre este pedaço de quem é a Rita Souza é a questão dos distúrbios alimentares. Porque penso que este testemunho pode ser... Pode criar a diferença a quem Pode criar estiver a a ouvir. diferença, e se alguém estiver a ouvir esta conversa e procurar este caminho ou outro que seja e conseguir o que eu consegui ao fim de 20 anos, para mim já é absolutamente Como é que foi vitorioso. viver com esses, ou perceber-se destes distúrbios? Quando é que isso começou? Ora bem, eu comecei com os distúrbios alimentares aos 16 anos, quando fui bailarina dos 5 aos 16, e portanto dos 16 para os 17 entrei num processo de anorexia. No início é um processo que nem nós próprios nos apercebemos, portanto eu era uma adolescente, eu teria 16, 17 anos, e saí do balé, deixei o balé. Aconteceram também ali uma série de questões amorosas, Aquelas os coisas da fase da adolescentes. adolescência. Então eu deixei de comer, comecei a achar que não era uma pessoa interessante do ponto de vista do corpo físico e comecei a ser demasiado. Eu sempre fui uma pessoa bastante rigorosa comigo própria, não só com a parte da imagem, mas também noutras O áreas. resto, Isto claro. trouxe-me vantagens profissionais, por exemplo, mas em relação à minha autoimagem, não me trouxe grande vantagem, porque de facto aos 17 anos eu já não. Estavas-te a ver abraços com essa situação. E como é que foi esse percurso nas desordens alimentares? Dos 17 para os 18 nunca mais me esqueço que fui fazer umas férias com os meus pais e eu passei fome, eu posso dizer que eu passava fome, eu pesava tudo que comia, escondia a minha magreza em roupas muito largas, porque, aliás, as minhas próprias roupas já ficavam muito largas, não é, as normais, mas usava camisolas e aquelas coisas para... E no início passei muita fome, literalmente muita fome, mas eu achava que tinha que... Eu olhava para o espelho e a imagem era completamente distorcida, eu via uma pessoa obesa. Uhum, uhum. É estranho, é muito estranho, pronto, é o processo. É o processo. E depois, como é que decorreu isso? Esse processo? Nessas férias, foi quando os meus pais me viram a primeira vez assim, no auge da magreza. Para eles, não sabia eu que ainda ia ficar mais magro. E tiveram um tremendo susto quando me viram em biquíni, férias de verão. Biquíni, fato de banho, já não me recordo. Lembro-me que chegámos dessas férias e imediatamente a minha mãe marcou consultas na psiquiatria. Portanto, entre os 17 e mais ou menos os 20 anos fiz percurso em psiquiatria, portanto, quer dizer, era o que os meus pais achavam Convencional, claro. convencional, mais que tinha psiquiatras e outros médicos na família, e portanto Claro. era óbvio que era a psiquiatria, e era óbvio que eu sentia que precisava de ajuda, mas e portanto fui para a psiquiatria. A verdade é que me recordo de ter no início tomei alguns antidepressivos,
ansiolíticos, era mais ou menos esta a combinação, mas continuava a emagrecer. Eu não queria, o meu corpo, era como se o alimento era repugnante para mim. Eu lembro de ter um cão, nós tínhamos um cão, e eu estava sentada à mesa e os meus pais com os olhos esperançados em mim, será que é agora que a miúda começa a comer, claro. não é? Isso é muito doloroso para as famílias, ok? Não é só uma É um dor. processo que não é nada fácil. Não. O meu irmão deixou de falar comigo, pá, como quem, não admito que a minha irmã conflitos. é doloroso. E, portanto, nessa altura eu tinha um cão que adorava a hora das refeições, porque tudo que entrava era no guardanapo e ele engolia o guardanapo inteiro. Portanto, eu fazia o bolo, guardanapo e o cão comia. Estava ótimo. E os meus pais começaram naquela esperança, ok, ela já come qualquer coisa. Tudo isto com muita dor, muita revolta, muita... E depois, conforme foste crescendo e sendo adulta, como é que isso foi evoluindo? Olha, eu, entretanto, aos 20 anos, cerca de 20 anos, estava na faculdade já e vivia em Braga, vivia fora do Porto, vivia sozinha. E nessa altura, entretanto, o antidepressivo deve ter começado a fazer uma espécie de algum efeito ou qualquer coisa, e eu tentar também agradar aos meus pais, eu estou triste, eu própria me sentia triste e com dificuldade, mas e comecei a tentar comer melhor sem dar toda a comida que entrava na minha boca ao cão. Claro. E entrei num processo de bulimia. Portanto, eu passei da anorexia nervosa. Quando começo a ganhar algum peso, eu posso te dizer, Carla, que vivia sozinha na faculdade e eu, desde que acordava até que me deitava, desde o pequeno almoço, não havia uma refeição que eu não vomitasse. Okay? E esse processo durou quanto tempo na tua vida? Este processo do acordar até deitar, sempre a vomitar, durou, isto sempre com a psiquiatra. Entretanto, os meus pais apercebem-se do processo de bulimia, não é? Claro. E eu começo a ganhar, depois há uma coisa interna que é, eu tinha tantas saudades de comer isto tudo, e começas a querer, já não vomitas só o pão, já queres comer, em vez de comes o pão, o bolo e mais não sei o quê, porque tens tanta saudade de comer, que é uma coisa que eu gosto de fazer. Claro. Dá-me prazer. Claro. Portanto, eu ainda em apoio psiquiátrico, quando eu saio da faculdade, saio completamente... Fui internada no Magalhães de Leiros, pronto. Basicamente, uma depressão profunda, um processo bulímico que não conseguia parar. No internamento testaram vários tipos de além dos nutrientes, vários tipos de combinação de medicação, porque eu era intravenoso, porque eu não aceitava nenhuma medicação química. Até que vou trabalhar, tenho o meu primeiro emprego mais ou menos seguro, e os meus pais dizem-me, olha Rita, vamos lá fazer isto, tu agora és uma adulta, não é? Portanto tens o teu emprego, tens o teu vencimento. A tua independência. E fizemos um acordo, eu comprar uma casa e começar-me a orientar para ver se estruturar internamente através da minha responsabilidade enquanto adulta. Coisa que não resultou absolutamente nada. Portanto, eu tinha a minha casa, em vez de comer bolo de XPTO, comia latas de salsicha porque eram mais baratas, porque tinha que pagar as contas da luz e da água e da parte. Exatamente. Portanto, a única mudança foi essa. Também não vomitava o pequeno almoço, porque eu precisava ter alguma energia para conseguir trabalhar. Exatamente. Precisava do dinheiro. A gerir as coisas. Precisava de dinheiro para pagar a minha casa. Ali há aquele momento de isto tem que parar. Aos 25 anos eu conheço, assim num acaso, conheço o Reiki. E começo a trabalhar também a minha parte espiritual, fazer um trabalho mais holístico. Sim. Trabalho holístico, ok, reikis, depois aqueles cursos do Inspira e Expira Luz. É verdade. Foi isso. E aquilo trazia-me alguma paz. Porque eu precisava de encontrar alguma paz, porque eu não tinha paz interna, não é? Todos os meus namorados, porque depois eu saltava de namorado em namorado, me queriam ajudar, e eu, cada vez que me queriam ajudar, eu só queria matá-los, porque eu queria comer e vomitar. Era o grande objetivo da minha vida. Até que aos 33, até que aos 32, tenho um namorado que
assim, uma coisa assim, um namorico sem grande importância, me engravidou, sendo eu a menorreica, porque eu não tinha peso suficiente para ter período. Um milagre da Um natureza. milagre, um milagre, um milagre. Abençoado pai do meu filho. Não estou com ele, mas é um homem que eu prezo muito, quanto mais não seja, prezo, não, por várias coisas, Por várias razões. E aí, pronto. E aos 33 anos eu sou mãe. E, ou melhor, dos 32 para os 33 há 9 meses de gravidez. Eu já tinha feito várias tentativas, Carla. Olha, uma coisa que eu fiz foi, quando conheci o Reiki e tudo isso, eu deixei de me meter com médicos convencionais. A medicina convencional para mim, e antidepressivos e ansiolíticos, isso tudo foi tudo para o galheiro. Pá, esquece, já não me entendia com aquela malta. Aquilo não surtia efeito, ainda por cima me punha zombie, percebes? Portanto, eu sentia que não estava a resolver nada. Portanto, cortei relações com a medicina convencional. E conforme tu foste evoluindo depois de seres mãe, como é que foi o teu processo a partir daí? Porque isto, parecendo que não... Não, a maternidade ajudou, não é? Não, eu estou-te a falar, eu comecei aos 16 com anorexia, aos 20 bulimia e estou-te a falar aos 33 anos. Ok. Durante a minha gravidez, eu começo a perceber que tenho vida dentro de mim, que foi uma experiência única, não é? Claro. Ninguém acreditou que eu fosse capaz de gerar um ser por causa da minha condição física. Claro. Muito debilitada. Mas a verdade é que está aqui, tem 12 anos, chama Samuel e é um menino espetacular e, portanto, também eu acho que há milagres, às vezes, de facto, há milagres. Durante os 9 meses, eu fui deixando de vomitar. Embora depois vem outra vez a questão da anorexia. Eu deixo de vomitar, mas também não como. Mas eu tinha uma vida dentro de mim, então começa aí outra guerra. Outra guerra interna do como, não como. Eu não deixei completamente de vomitar. Foi aí a grande marca da minha gravidez, foi, em vez de eu vomitar durante a tarde e à noite, e durante o dia, eu só vomitava à noite. E depois, aos 4 meses, eu já só vomitava de dia sim, dia não. Eu fiz este plano com o pai do meu filho, isto foi um acordo que eu fiz com ele. E depois, no momento do parto, quando eu tive o meu bebê nos braços, eu amamentei durante 8 meses e emagreci bastante. E tinha alguma fome. E tentei, claro. E aí, depois de me porem aqui um ser nos braços, eu pensei, é agora. E passei... E foi? Não foi. Tive 1 ano e meio, enquanto amamentei foi mais simples o processo. Mais fácil de gerir. Até porque eu emagrecia com muita facilidade, claro. porque ao dar de mamar, né, claro. também gastas bastante mais energia, mas não foi. Então, e quando é que foi o clique? Eu continuei a vomitar e, portanto, conheço a psicologia integral. E disse, ok, eu vou para esta coisa, porque eu preciso perceber que já não pode ser só inspira e expira luz. Desculpem lá, mas tem que haver mais algo. Ok. E vou para as constelações. Uhum. Faço o percurso do ano das constelações, enquanto... O normal. E comecei a trabalhar algumas questões em mim. Senti que estava a resolver coisas, mas, de facto, o vómito continuava a compulsão. A comer. A compulsão estava lá. Isto torna-se um vício comportamental. Uma adicção. Exatamente, uma adição. Uhum. No segundo ano das constelações, que é o caminho do terapeuta, nós fazíamos que o segundo ano é feito em retiros, portanto, 3 em 3 meses. Nós passávamos um fim de semana todos juntos. Claro, sim. E eu, nessa altura, no caminho, sempre houve momentos deste percurso todo em que eu dizia, olha pá, eu vou viver lógico, momentos de desespero. Não me safo e, portanto, vou tentar viver com isto melhor que sei, porque isto, olha o que é. Era como se já tivesses dado cartas, não consigo fazer mais nada, já fiz o trabalho todo, isto não serve. Portanto, é uma espécie de... Eu não sei gerir isto, mas em vez de me matar já, vou tentar durar mais 10 anos. Pronto, e então, quando é que surgiu aí o clique? Num dos retiros de constelações, estava lá uma colega minha, que nos começa a falar numa coisa de psicomagia. E eu, pela psicomagia. Comecei logo. Eu disse, psicomagia.
Disse, mas depois de tu conheces o Jung e estas tangas todas, tu vens falar de psicomagia. Achei um cara assim, uma coisa de inspira-luz, estás a ver? Psicomagia. Mas a parte de psico suscitou-me alguma curiosidade, a magia, já não suscitou curiosidade nenhuma. Deixa-me aqui fazer um parênteses. Psicomagia são atos simbólicos que têm uma carga transgeracional, arquetípica, junguiana e por aí vai. Ok. Pronto, e quando a pessoa me consegue explicar isso, mais ou menos, ela disse, olha, eu também neste momento eu não sei explicar muito bem, mas eu vou-te dar o contacto de uma pessoa e ela vai-te explicar o que é isso, olha, se queres saber mais vai procurar. E deu-me o teu link do Facebook. E eu que estava, pá, já estava a perceber-me de alguma abertura e de algum trabalho, mais ao nível do inconsciente, já estava mais aberta. Exatamente. Mensagem... Aliás, foi importante teres esse background para poderes compreender depois todo o trabalho na bio, certo? Porque se viesses um bocadinho verde, era um choque do caraças. Fez-me toda a diferença, fez-me toda a diferença. E eu mandei-te uma mensagem e disseste, olha, eu pedi-te uma consulta e disse-te, olha, estou farta de ter, tenho esta questão assim, há 20 anos, mais ou menos. Pronto, é desesperado, veja lá o que é que pode fazer. Eu não sei o que é que faz, mas diga-me lá o que é essa coisa das psicomagias, não é? Tipo, eu já ia todas, quer dizer, porque ela disse-me, olha, ela é dura, pá, não é nada de meditações e reikizinhos. Eu disse, pá, às tantas é disso que eu preciso, porque eu já não sei mais. Eu preciso lá no pelo, porque eu já não tenho salvação, estás a perceber? E pronto, e olha, e fiz a árvore genealógica, e fiz depois já estou na bio há 2 anos, cerca de 2 anos. Mais, 2 anos são 2 anos, estamos nós em quarentena, portanto botam todos 2. Epa, pois já. Tempo passa, minha cara amiga. Pois passa. E fiz muitos trabalhos, comecei na árvore genealógica e fiz muito trabalho. E depois aquela coisa... Levaste muito no pelo. Foi fácil o percurso? Apeteceu desistir? Todos os dias. Era todos. De vez em quando lá vinha uma luzinha e eu, epá, que eu mais uma ficha, pode ser que seja desta. Mas havia alturas em que eu dizia, pá, não faço mais nenhum curso, esquece, não vai lá, eu não consigo, eu não paro de ficar. Quando é que foi o clique? Diz lá, porque isso eu também não sei. Quando é que foi o clique? Olha, o clique, isto é, o clique de resolução do conflito. O clique de resolução. Olha, eu comecei a trabalhar, eu lembro de coisas importantes que eu trabalhei na bio, que foi mais uma perspectiva, eu já tinha trabalhado em constelações em relação com a mãe, como é óbvio. Claro, lógico. Elementais mãe, tá. Claro, lógico. Mas na bio eu trabalhei de uma forma diferente e no início, de facto, a questão do ato simbólico e falar ao inconsciente dessa forma foi muito importante para mim. Comigo deu imenso resultado. Eu lembro de começar a pedir as questões dos quadros da mama e de que a minha mãe pintava para mim, e tudo isso fez muito sentido. Para mim, esses atos simbólicos foram na altura da árvore genealógica e do projeto de sentido. No projeto de sentido é que dói. O projeto de sentido foi muito importante. Foi quando eu comecei a pedir à minha mãe, porque é aquela reconciliação interna, eu já tive claro. situações, não é? Eu comecei a dizer à mãe, lembras-te quando é que foi a primeira vez, encontrei aquela fotografia? Sim, eu recordo dela. Lembras-te da minha mãe a dar-me quando é que foi ali o teu clique? O teu clique definitivo? Deixa-me que eu já chego lá. Porque eu também não sei dizer qual foi o dia. Pois, eu não quero que me digas qual foi o dia, porque isto tem a ver exatamente com aquela fotografia e com a minha mãe me ter pintado um quadro. Eu pedi à mãe, pinta-me um quadro de amamentar-me, por favor. Como que é uma psicomagia, outra qualquer, não vamos comentar. Não foste dizer isto, mas pronto, por outras palavras. Foi tipo, e ela pintou-me exatamente o quadro daquela fotografia que ela nem sabia que tinha. Ou seja, foi muito interessante a sincronicidade de eventos. Exatamente. E essa sincronicidade de eventos e automaticamente o trabalho e o impacto disso no nosso inconsciente, que é uma coisa que nós não nos apercebemos, só nos apercebemos ao fim de... Ao fim de algum tempo. Não é de botão mágico, não é? Não há. E eu lembro dessa coisa do quadro, foi importante, e depois entrei num relacionamento que isto em 2000, portanto, em 2000, aí foi em 2019, estamos em 22, 19, 21, portanto, em 2019
entrei num relacionamento, conheci uma pessoa, e essa pessoa, e eu continuei o trabalho de bio, psicomagia, etc. E essa pessoa trouxe-me uma coisa muito interessante, que eu fui também trabalhando, à medida que trabalhas a relação com a mãe, trabalhas a relação Com tudo, com com os teus tudo, namorados e com o teu com tudo, compromisso com em tudo. relação à vida e ao amor próprio. Ponto. É tudo uma questão de amor próprio e de compromisso com isso. Exatamente, compromisso connosco próprios. E essa pessoa apareceu na minha vida e vinha com muita energia, muita vontade de ter uma família e passou-me essa ideia e fez-me acreditar. E É como, ele era um, possível. ex- e como ele era um excelente cozinheiro, é um excelente cozinheiro, e se apercebeu das minhas questões alimentares, disse, olha, eu pensei assim, quando ele começou a tentar dar-me de comer, eu disse, não faças isto, já que eu estou a tentar, eu varri-os. Se queres, se queres ficar comigo e se acreditas que a nossa relação possa funcionar, por favor, Não isto me não, deixes comer. não me deixes comer. E, olha, eu sei que ao fim de mais ou menos 3 meses de eu estar muito apaixonada e acreditar muito nessa relação e, tipo, é agora que eu vou E ter a minha etc. família e Uhum. os atos simbólicos sempre, eu sempre a Claro. trabalhar em atos Claro, simbólicos. porque o trabalho Esquece. nunca termina, não é, Rita? O Não, trabalho nunca não, termina. não. E, portanto, ao fim de 3 meses nós passamos fomos para a passagem de ano na altura da pandemia. E, portanto, nós arranjamos uma casa, Não tínhamos, importa. porque não Sim, havia sítios para fazer festas, claro. portanto, fizemos uma festa entre amigos. E nessa passagem de ano eu passei 5 dias de extrema felicidade emocional. E quando voltei da passagem de ano, ele disse assim: vamos viver juntos. Eu disse: vamos. E diz ele: sabes que eu não consigo viver com ver a tua destruição. Eu disse: eu não quero mais destruição. Aquilo Olha que caiu assim, interessante. foi aquela ficha de pau. Foi naquela altura que E caiu essa posso-te ficha. dizer que duvidei imenso daquilo que te estava a dizer, não é? Porque isto só se percebe a posteriori. Claro, a posteriori. E nunca mais vomitei. Tive, tanto 2019 para 2020, desde 2020, 2020, Bem me 2020, recordo, hum, fizemos um retiro em fizemos um outubro ou retiro, novembro, fizemos já um não me recordo. E depois mas isso fizemos. fizemos, mas foi antes, quando eu o conheci. Foi quando eu cortei, quando eu enterrei a minha dificuldade do compromisso e quando matei o meu filho, tirei-o do lugar do Epá, meu marido. dito isto assim, o pessoal começa a ter Epá, frios. não, mas já tinha tentado matar o meu Mas filho e eu olhei para escuta ti, lá, escuta esquece. lá. Explica aqui um bocadinho o que é um vivencial, porque senão o pessoal julga que o pessoal anda a batatar uns aos outros. Epá, tu já me tinhas proposto uma vez, já tinhas percebido que o meu filho ocupava o lugar do meu marido, não é? E dizer isso a uma mãe que ainda por cima que tem carência afetiva notória, Não é é quase, fácil. não, não é. E quando diz assim, opá, mata o teu filho, eu olho para ti e disse, mata a ti já. Limpe o sarampo a ti, claro. E eu tentei, mas eu disse, opá, pousei aquilo e disse, Carla, não estou, não consigo. Lembras-te disso? E esse foi num espaço fechado. No vivencial seguinte, eu já conhecia essa pessoa, estávamos no início de relação, e sim, eu fiz um exercício com um rapaz e que fez meu filho, ah, que me deu a gata preta, que eu tenho hoje, né, a segunda gata, que é simbólica também para É mim. simbólica. A gata preta é muito simbólica, fui buscar o bebê. E esse rapaz precisava que lhe matassem a mãe, ele precisava de É teu matar a mãe, colega? e Ainda eu é teu. precisava eu precisava de matar o meu filho para o tirar de um lugar que podia ser ocupado, que teria potencial para ser ocupado por outra Claro, pessoa. Isso foi em setembro, esse vivencial. foi. Também me lembro daquele exercício com ele, fiz com ele também, de nós desenlaçarmos, enterrarmos aquele fio que tu nos mandaste. Olhem para este fio, enterrem juntos Olha, todas as vossas Rita, eu dores. acho que o pessoal nesta altura que não conhece o que é um vivencial está a dizer assim: What the fuck? O que é que ela está a dizer e a falar? Então explica lá o que é um vivencial. Rita Souza Racional. Opa, olha, o vivencial é um momento em que tu te pões à prova e que em grupo, aceitando a energia do grupo, porque é muito importante, de facto, é muito diferente trabalhar com outras pessoas, porque isso faz-se sentir. É um momento em que tu te propões
ao desconhecido, para começar, e tu propões a fazer com a absoluta fé, acreditem, e nisto eu sempre fui convivencial com a absoluta fé, de que todos os exercícios tinham como propósito aceder a um sítio onde eu sozinha não consigo aceder, nem nenhum de nós, que é o nosso inconsciente. E é lá que estão os nós. E todos os exercícios que nós fazemos... Alguma vez sentiste medo de ficar lá presa? Porque tu tens uma boa background do que é trabalhar com o inconsciente. Medo de ficar presa em vivencial, não tive. Tive sempre muita fé na energia do grupo, em ti, enquanto facilitadora, porque isso é importante. Não tive medo de ficar lá, mas senti-me bastante atrapalhada em determinados momentos. Senti-me bem à rasca. A travadinha da boca, que eu pensei que estava a ter um AVC, a Ou cena seja, de me esse vomitar percurso toda. todo ajudou-te com as tuas desordens alimentares e ajudou-te depois a ti a pegares na ferramenta e poderes auxiliar também outras pessoas. Não é assim, Rita? Correto. Eu uso neste momento a bio com constelações, já não tenho uma fórmula única, não é? Já não uso só isto ou só aquilo. Acho que usar isto... É um movimento integrador. É um movimento integrador. É um movimento integrador, no Qual fundo, é da a sistémica. mensagem que tu queres deixar aqui àquelas pessoas que estão a passar por situações como a que tu passaste? Que já estavas desesperada, entre aspas, para não dizer que a biodescodificação é o fim da linha, mas que há a hipótese que o percurso que elas fazem que é válido, seja ele qual for. Correto. É assim, o percurso, aquilo que eu quero deixar é não percam nunca desistam de vocês. Eu andei 20 anos nesta treta. 20 anos. Eu achei que ia viver com isto para sempre. Juro. Houve momentos que eu disse assim, epá, se eu não consigo vencer, então eu vou aprender a viver com isto. Eu perdi a fé. Eu não perdi a fé em mim, mas eu juro, eu não acreditava já que era possível eu ver-me livre para sempre. Mas não foi rápido, não foi fácil, mas é possível. É possível, sim, senhora. E há uma coisa que é muito importante. Seja lá a terapia que for, seja lá o caminho que escolherem, peçam ajuda. Não tenham vergonha, porque isto traz muita vergonha, Carla. Por isso é que o grupo em bio é tão importante para dar continente afetivo às vulnerabilidades. O distúrbio alimentar traz muita vergonha. Traz muita culpa, tu não falas. Muita culpa, muita vergonha. Uhum. E há outra questão que eu gostava de dizer é que quem está a passar por estes ou por outros distúrbios, seja lá o que for, acreditem na psicologia junguiana, por favor. Acreditem nos atos simbólicos e nos exercícios que são em si atos simbólicos, porque não há outra forma de falar com o nosso inconsciente, e é lá que são os nós que nos podem, de facto, não há botões mágicos, mas há maneira de aceder a esses nós. Há maneira, isso sim. Como costumamos se dizer, cirurgicamente a biodescodificação consegue fazer aquela cirurgia que é necessária para cozer o resto. No teu inconsciente, e é lá que estão, porque tu sabes tudo. Eu cheguei ao ponto de eu já conheço esta doença, traz para a frente, eu li 550 milhões de livros de psicologia, psiquiatria. Não é isso. Não é isso. Também foi, quer dizer, fez parte do caminho. Sim, não é isso. Mas não é. Educamente mente. Não, enquanto não vais ao nó, tu continuas com o comportamento. Ponto final parágrafo. O que é que os teus olhos dizem da bio, Rita? Olha, dizem-me que, embora sabendo eu que não há botões mágicos, de facto nós não perdermos a coragem de nos amarmos e de nos curarmos e de seguirmos a missão ouvirmos a nossa alma e aprendermos a sentir. É possível fazer magia. Um abracinho muito grande, Rita, pela tua partilha. Espero que ajude mesmo de verdade a alguém. Grata a todos e grata a ti, Rita. Fiquem bem, ou melhor ainda.